Preparem-se para uma imersão, hein? Uma imersão no mundo da tecnologia e do direito. Isso aí. É hoje que a gente vai mergulhar fundo no universo blockchain. Aham. Desvendar os mistérios, né, dos smart contracts, dos contratos inteligentes que prometem, né, revolucionar as relações jurídicas, principalmente aqui no Brasil. É isso aí. E atenção, futuros magistrados, hein? Esse tema é crucial para quem está se preparando para as provas. Verdade. E não é à toa que ele tem, né, um módulo inteiro dedicado no curso Humanística para o Trezerdam, do professor Juliano Alves. Para nos guiar nessa jornada, a gente tem um especialista de peso. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui para desmistificar um pouco esse tema. Que, vamos combinar, né? Gera muita curiosidade. E às vezes um pouco de confusão também. Com certeza. É muita informação, né? Muitos termos novos. A gente quer clarezas. Então, para começar, vamos voltar às raízes. Explica para nossos ouvintes o que é blockchain. De um jeito que até a minha avó entenda. Como se fosse um livro-razão digital, gigante. Só que com superpoderes. Imagina um Google Docs compartilhado, sabe? Onde cada transação, cada pedacinho de informação é registrado em blocos. Blocos interligados, formando tipo a corrente. Certo. Dali vem a mágica. Essa corrente, ela é distribuída numa rede de computadores. Ou seja, não tem um único servidor. Não tem um chefão controlando tudo. E o que isso significa? Segurança, transparência e imutabilidade. Imutabilidade. Parece até um feitiço mágico. Quase isso. Significa que, uma vez registrada na blockchain, a informação ela não pode ser alterada, nem apagada. É como se você gravasse a laser num diamante. Sempre. Para sempre. Uau. E por que isso é tão revolucionário? Porque elimina a necessidade de intermediários, bancos, cartórios, para garantir a segurança e a confiabilidade das transações. É por isso que todo mundo fala que a blockchain é a base para contratos inteligentes. Os famosos smart contracts. Os smart contracts. Exatamente. Yeah. Pensa naquela máquina de refrigerantes, sabe? Você insere o dinheiro, faz a sua escolha e pronto. A máquina te entrega a latinha, sem burocracia, sem intermediários. Um contrato inteligente funciona de forma parecida. As cláusulas do acordo elas são programadas em código e gravadas na blockchain. Quando essas condições predefinidas são cumpridas, tipo o pagamento, a entrega do produto, o contrato se executa automaticamente. E quais as vantagens? A gente já ouviu falar em segurança, transparência, mas na prática o que muda para as partes envolvidas? Deficiência, meu caro. As transações se tornam mais rápidas, mais baratas e principalmente mais seguras, já que a blockchain elimina o risco de fraudes e manipulações. Parece um sonho. Mas vamos aterrissar no Brasil. Quais os desafios, né, legais que os contratos inteligentes enfrentam por aqui? Afinal, a nossa legislação está preparada para lidar com essa tecnologia. Essa é a grande questão. A legislação brasileira, ela é baseada, né, em conceitos tradicionais de contratos. Ainda está se adaptando a essa nova realidade. E a imutabilidade dos smart contracts, que é um ponto forte, também pode gerar conflitos com as leis brasileiras. Pode dar um exemplo? Vamos pensar nos contratos de adesão? Aqueles que a gente assina sem poder negociar as cláusulas, né? Como os contratos de serviço de telefonia, por exemplo. Certo. Se um contrato inteligente, com cláusulas abusivas, ele for gravado na blockchain, como fica a proteção do consumidor, a imutabilidade pode impedir a revisão judicial do contrato, mesmo que ele seja prejudicial para uma das partes. Entendi. É como se a tecnologia engessasse a lei, impedindo a sua aplicação justa em alguns casos. E os direitos autorais? Como ficam nessa história? Outro ponto crítico, imagine um autor que licencia sua obra para um filme através de um smart contract. E, de repente, o filme é usado para promover algo que ele não concorda. Uma campanha política polêmica, por exemplo. A imutabilidade do contrato pode impedir que o autor revogue a licença, mesmo que o uso da sua obra viole os seus princípios. Caramba. A blockchain abre um leque de possibilidades, mas também levanta questões éticas e jurídicas complexas, né? Exatamente. E ordem pública. Será que a automação dos contratos inteligentes pode impedir a intervenção judicial em casos que exigem a aplicação da lei para proteger o interesse público? Acho que já deu para perceber que o debate é complexo. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nesses dilemas, vou entender o Boba. O que é preciso para um smart contract ser válido no Brasil? Quais os elementos essenciais? Apesar de toda a inovação, os contratos inteligentes, eles precisam seguir os mesmos princípios básicos dos contratos tradicionais. Identificação das partes, definição clara do objeto do contrato e a forma, que nesse caso é o código. E tem mais um elemento, né? O tal do algoritmo jurídico. Exatamente. É a tradução das obrigações, né, legais para linguagem de programação. Ou seja, transformar o juridiquês em código.
E essa tradução precisa ser impecável, sem margem para erros ou ambiguidades. Mas quem que seria o responsável por essa tradução? Advogados que viraram programadores. É uma boa pergunta. Surge aí a figura do especialista em direito digital. Um profissional que domina tanto o mundo jurídico quanto a linguagem da tecnologia, né? Capaz de conversar com a blockchain. Interessante. Parece que essa revolução tecnológica está criando novas profissões, novos desafios por direito. Com certeza. É. E falando em desafios, a liberdade contratual, um princípio fundamental do nosso sistema jurídico, também é impactada pelos smart contracts. Mas como assim? A blockchain não era liberdade em formato digital. Aí que está o isso da questão. A imutabilidade dos contratos inteligentes pode, em alguns casos, limitar a liberdade das partes para modificar ou rescindir o contrato, mesmo que haja um mútuo acordo, ou em situações imprevistas. Imagina um contrato de fornecimento agrícola, fechado por meio de um smart contract. Se houver uma quebra de safra por causa de uma seca, o fornecedor fica impossibilitado de cumprir o contrato. A imutabilidade pode impedir a renegociação dos termos, gerando um impasse. Perfeito. E aí entra a discussão sobre mecanismos de revisão, válvulas de escape, né, que permitam adaptar o contrato a situações imprevistas, sem comprometer a segurança da blockchain. Parece que a gente abriu uma caixa de Pandora aqui. Mas antes da gente mergulhar de vez nesse mar de dúvidas, vamos explorar do lado prático da coisa. Quais exemplos de como os contratos inteligentes já estão sendo utilizados no Brasil? Afinal, essa tecnologia já saiu do papel. Já sim. E com força total, o crowdfunding, por exemplo, tem se beneficiado muito dos smart contracts. As promessas de investimento são registradas na blockchain e os pagamentos eles são liberados automaticamente quando a meta de financiamento é atingida, sem burocracia, sem intermediários. E o que mais? A blockchain está presente em outros setores. Com certeza. O setor audiovisual, por exemplo, está usando contratos inteligentes para otimizar o fluxo de trabalho e garantir pagamentos de forma mais eficiente. Imagina um sistema que conecta automaticamente uma agência de publicidade e uma produtora, quando a demanda por vídeos promocionais aumenta e os pagamentos são feitos instantaneamente após a entrega dos vídeos. Que incrível. Sem atraso, sem dor de cabeça para receber o pagamento. É. Mas imagino que existam outras áreas explorando o potencial da blockchain, né? Sem dúvida. As DAOs, as organizações autônomas descentralizadas, são um exemplo fascinante. É um novo modelo de gestão empresarial baseado na blockchain, onde a tomada de decisão é descentralizada e automatizada. Essa é coisa de ficção científica. E a blockchain também está revolucionando a segurança alimentar. Através do modelo da fazenda ao garfo, os consumidores eles podem rastrear a origem dos alimentos, garantindo sua qualidade, a procedência. As informações sobre a produção, o transporte, a distribuição dos alimentos são registradas na blockchain, criando um histórico transparente e inviolável. Ou seja, adeus aos alimentos misteriosos, né? A gente sabe exatamente de onde vem o que a gente coloca no prato. E tem mais. Com certeza! O rastreamento de diamantes, garantindo a autenticidade das pedras preciosas e a autenticação de documentos em cartórios, agilizando os processos, reduzindo a burocracia, são outros exemplos do poder da blockchain. Nossa, quanta coisa! Já deu para perceber que a blockchain e os smart contracts, né, eles têm um potencial enorme. Mas o papo tá tão bom que a gente precisa continuar essa conversa em outro momento. No próximo episódio, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nos desafios e oportunidades da blockchain no Brasil. Fiquem ligados. De volta ao nosso mergulho, hein? No mundo da blockchain. Isso aí. No último episódio, a gente desandou o básico, né, dessa tecnologia e vimos como ela está começando a impactar o mundo jurídico no Brasil. Mas preparem-se porque hoje a gente vai se aprofundar ainda mais nos desafios e oportunidades que a blockchain e os contratos inteligentes, né, apresentam. É isso aí. A gente viu que essa tecnologia tem um potencial enorme, mas também levanta muitas questões, né? Sim. No Brasil, com um sistema jurídico tão complexo, os desafios são ainda maiores. Com certeza. E a gente começou a explorar, né, alguns desses desafios no episódio anterior, como a questão dos direitos autorais e a dificuldade de rescindir um contrato inteligente que é imutável. Lembra que você deu o exemplo do músico que licenciou sua música para um filme, através de um smart contract. E, de repente, o filme foi usado para promover algo que ele não concordava. Exatamente. Nesse caso, a imutabilidade do contrato inteligente poderia impedir o músico de revogar a licença, mesmo que o uso da sua música fosse contra os seus princípios. E a blockchain também pode impactar as relações de consumo, né? Sim. Imagina comprar um produto online através de um smart contract que não permite o cancelamento da compra, mesmo que você receba o produto com defeito, ou diferente do anunciado. No Brasil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito de arrependimento em compras online. Como conciliar isso com a imutabilidade dos contratos inteligentes? Essa é uma das grandes questões que o direito brasileiro precisa enfrentar.
Como garantir a proteção do consumidor num ambiente onde os contratos são imutáveis? Uma possível solução seria a criação de mecanismos que permitam a revisão ou a rescisão do contrato em situações específicas, né? Como a constatação de um vício no produto ou a violação de direitos do consumidor. Seria como um botão de emergência, né? Para garantir que a tecnologia não se sobreponha aos direitos fundamentais. Exatamente. E essa busca por soluções também se aplica a outras áreas do direito. Por exemplo, como garantir a função social do contrato em um acordo automatizado por blockchain. Lembra que no último episódio você mencionou a dificuldade da intervenção judicial em contratos inteligentes. Isso mesmo. A automação e a imutabilidade, elas podem criar obstáculos para a aplicação de princípios de ordem pública, como a função social do contrato, né, que busca garantir o equilíbrio entre as partes e a proteção de interesses sociais. Imagina um contrato inteligente para a venda de um imóvel, que não permita a revisão judicial das cláusulas, em caso de necessidade extrema, como, por exemplo, para garantir a moradia de uma família em situação de vulnerabilidade. Nesse caso, a rigidez do contrato inteligente poderia gerar uma injustiça. Exatamente. Esses exemplos mostram como é importante a gente encontrar um equilíbrio, né, entre a inovação tecnológica e a proteção dos direitos e garantias individuais e sociais. A comunidade jurídica ela já está se debruçando sobre esse tema, buscando soluções criativas para integrar a blockchain ao ordenamento jurídico de forma harmoniosa. Que bom saber que existem especialistas trabalhando para encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas saindo um pouco da teoria, vamos falar de como a blockchain já está sendo utilizada para o bem da sociedade. No último episódio a gente viu alguns exemplos, né? Como o crowdfunding, o rastreamento de alimentos, mas as possibilidades vão muito além. Com certeza. A blockchain pode ser uma ferramenta poderosa para combater a corrupção e aumentar a transparência na gestão pública. Imagina um sistema onde todas as transações governamentais são registradas na blockchain, permitindo que qualquer cidadão acompanhe o fluxo do dinheiro público. Seria um grande passo para a democracia e accountability, né? Sem dúvida. E a blockchain também pode ser utilizada para proteger o meio ambiente. Através de contratos inteligentes, é possível criar mecanismos para incentivar práticas sustentáveis, como a redução de emissões de carbono. Empresas que comprovadamente adotam práticas ecologicamente corretas poderiam receber créditos de carbono que seriam negociados na blockchain. Interessante. Uma forma de usar a tecnologia para promover um futuro mais verde. Exatamente. E as aplicações da blockchain não param por aí. Na área da saúde, por exemplo, ela pode ser usada para criar um sistema de prontuários médicos eletrônicos, né, seguros e invioláveis, garantindo a privacidade dos pacientes e a integridade das informações. Nossa, tantas possibilidades. Mas me fala uma coisa, com essa revolução tecnológica, qual que é o papel do profissional do direito nesse novo cenário? O papel do jurista ele é mais importante do que nunca. É preciso entender a tecnologia para poder criar leis e regulamentações, né, que garantam a segurança jurídica e a proteção dos direitos sem sufocar a inovação. Então, os advogados, juízes, promotores precisam se atualizar, estudar a blockchain. Sem dúvida. O direito digital é uma área em constante evolução e a blockchain é um dos seus principais protagonistas. Eu acho que eu vou incluir uns cursos de blockchain na minha lista de metas para ano que vem. Mas, voltando aos contratos inteligentes, como garantir que eles sejam realmente inteligentes e evitem problemas no futuro? A chave está na elaboração do algoritmo jurídico. Lembre de que a gente falou da importância de um algoritmo claro, preciso, completo. Sim. É como traduzir o juridiquês para a linguagem dos computadores, né? Exatamente. É preciso ter muito cuidado para evitar ambiguidades, lacunas ou contradições que possam gerar conflitos na execução do contrato. E a gente viu que essa tradução ela exige um profissional especializado, né? O tal do especialista em direito digital. Exatamente. É uma área que está em alta com muitas oportunidades para os futuros juristas. Mas, mesmo com todo cuidado na elaboração do contrato, problemas podem acontecer, né? E aí? Como resolver conflitos envolvendo contratos inteligentes? A justiça tradicional está preparada para lidar com esses casos. Aí entra a necessidade de mecanismos de resolução de disputas, né, específicos para esse tipo de contrato. A arbitragem, por exemplo, pode ser uma solução interessante, já que permite a escolha de árbitros especializados em blockchain, em direito digital. Seria como um tribunal digital, né, para resolver conflitos digitais. Exatamente. A criação de leis e regulamentações específicas para blockchain também é fundamental, né, para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações entre as partes. Parece que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas, com certeza, essa jornada vai ser cheia de desafios e aprendizados. No próximo episódio, a gente vai explorar as tendências futuras da blockchain. Discutir como essa tecnologia pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, transparente e sustentável. Fiquem ligados. Chegamos na parte final da nossa imersão no mundo da blockchain. É isso aí.
Nos episódios anteriores, a gente desvendou nessa tecnologia. Exploramos os desafios aqui no Brasil e vimos como ela já está sendo usada, né, para o bem da sociedade. Mas a pergunta que não quer calar, o que o futuro nos reserva? Boa pergunta. Preparem-se para ativar o modo futurologia. O futuro da blockchain é como se fosse um universo, sabe? Em expansão, cheio de possibilidades. Uma das tendências mais promissoras é a integração da blockchain com a inteligência artificial. Imagina, contratos inteligentes ainda mais sofisticados, capazes de aprender com os dados, né? E se adaptar a situações complexas. Seria como ter um advogado virtual dentro do contrato, garantindo que tudo funcione perfeitamente, mesmo em cenários imprevisíveis. Exatamente. Mas e para quem não é programador? Como fica? A blockchain vai se tornar mais acessível. Com certeza. A inteligência artificial também pode ajudar, né, a simplificar a blockchain, tornando ela mais fácil de usar para qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico. Imagina, você criar um contrato inteligente com a mesma facilidade e você monta um currículo online. Democratizando a blockchain para todos. É isso aí. E que outras inovações a gente pode esperar? A internet das coisas, por exemplo, vai interagir com a blockchain. Sem dúvida. A internet das coisas, com seus bilhões de dispositivos conectados, é um terreno fértil para a blockchain. Imagina um mundo onde carros negociam seguros automaticamente após um acidente, ou geladeiras fazem compras online quando a comida acaba. Tudo isso gerenciado por contratos inteligentes e registrado na blockchain, de forma segura e transparente. Parece até um episódio de Black Mirror, mas com um final feliz. E falando em futuro, a blockchain pode ajudar a proteger nossos dados, né? Nesse mundo cada vez mais digital. Com certeza. A blockchain oferece uma camada extra de segurança para a proteção de dados sensíveis. Informações médicas, financeiras, pessoais. Imagina um sistema onde você decide com quem você compartilha seus dados. E a blockchain garante que essa decisão seja respeitada. Adeus, vazamento de dados, invasões de privacidade. Parece um sonho. Mas toda essa revolução tecnológica não tem nenhum lado negativo. A gente falou bastante dos desafios, né, jurídicos. Mas e os desafios, tipo, técnicos? Toda inovação traz seus desafios. E a blockchain não é diferente. A questão do consumo de energia, por exemplo, né? É uma preocupação constante. A mineração de criptomoedas, que é essencial para o funcionamento da blockchain, exige muita energia. Mas a boa notícia é que já existem iniciativas para tornar a blockchain mais sustentável, com o uso de energias renováveis e algoritmos mais eficientes. Que bom saber que a sustentabilidade também está na agenda da blockchain. Mas para finalizar, eu queria ouvir a sua opinião sobre a regulamentação da blockchain. Como garantir que essa tecnologia seja utilizada de forma ética, responsável? A regulamentação da blockchain é essencial, né, para garantir a segurança jurídica, proteger os direitos dos usuários e prevenir o uso indevido da tecnologia. É um debate global. E o Brasil, ele precisa participar ativamente dessa discussão para criar um arcabouço legal que promova a inovação e a justiça social. Parece que o futuro da blockchain depende muito do nosso presente, né? As decisões que a gente toma hoje vão moldar o mundo de amanhã. Essa tecnologia nos inspira a construir um mundo mais justo, transparente e sustentável. Com certeza. A blockchain tem um potencial enorme para transformar a sociedade, mas é preciso utilizá-la com sabedoria e responsabilidade, afinal a tecnologia é uma ferramenta e o futuro está nas nossas mãos. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim da nossa imersão no mundo da blockchain. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada, agradecemos a companhia e até a próxima.